Nos últimos anos, inteligência artificial virou praticamente sinônimo de crescimento. Empresas passaram a valer centenas de bilhões de dólares, centros de dados começaram a surgir numa escala difícil de imaginar, e as maiores empresas de tecnologia do planeta entraram numa corrida para comprar chips, energia e capacidade computacional. Só que, em 2026, essa história começou a ganhar um segundo capítulo: gastos gigantescos, fluxo de caixa pressionado e algumas ações sofrendo quedas bem fortes. Então a pergunta já não é mais só se a inteligência artificial vai mudar o mundo. A pergunta é: quanto dessa transformação já foi antecipada nos preços? Será que a chamada bolha da IA começou a estourar? Se gostar do vídeo, se inscreva para receber mais vídeos sobre assuntos interessantes. Valeu, pessoal! Quando alguém fala em bolha, é fácil imaginar que isso significa que a tecnologia é inútil, falsa ou que vai desaparecer, mas não é assim que uma bolha funciona. Uma tecnologia pode ser extremamente importante e, ao mesmo tempo, receber investimentos exagerados, sustentar empresas supervalorizadas e criar expectativas que demoram muito mais para virar lucro do que os investidores esperavam. Foi exatamente isso que aconteceu com a internet no fim dos anos 90. A internet, obviamente, não era uma fraude, na verdade, ela acabou transformando praticamente tudo. Mas isso não impediu centenas de empresas relacionadas à internet de serem avaliadas como se um futuro extremamente otimista já estivesse garantido. Quando a realidade não acompanhou as expectativas, o Nasdaq despencou e muitas dessas empresas desapareceram. A questão é se o dinheiro sendo colocado hoje em chips, modelos, startups e centros de dados vai conseguir gerar receita e lucro suficientes para justificar o tamanho dessa aposta. E é aí que os números começam a ficar interessantes. Segundo estimativas citadas pela Reuters, Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta devem gastar juntas mais de 700 bilhões de dólares em investimentos de capital em 2026, com boa parte desse crescimento associado à infraestrutura necessária para a inteligência artificial. Só para colocar isso em perspectiva, estamos falando de um volume anual de investimento maior do que o produto interno bruto de muitos países. E não é simplesmente dinheiro sobrando no caixa sendo usado para comprar alguns processadores gráficos. Centros de dados precisam de terrenos, redes elétricas, sistemas de refrigeração, memória, servidores e contratos que podem durar décadas. Uma investigação da Reuters calculou que Microsoft, Meta, Oracle, Amazon e Alphabet já tinham aproximadamente 1 trilhão e 90 bilhões de dólares em compromissos futuros de aluguel e arrendamento, principalmente relacionados a centros de dados. Uma parte enorme desses compromissos ainda nem aparece como dívida convencional no balanço, porque, pelas regras contábeis, muitos contratos só passam a ser reconhecidos dessa forma quando as instalações entram em operação. E os efeitos disso já aparecem no caixa das próprias empresas. No segundo trimestre de 2026, a Alphabet registrou fluxo de caixa livre negativo de 5,9 bilhões de dólares, algo inédito para a empresa desde sua abertura de capital, ao mesmo tempo em que elevou sua previsão anual de investimentos para algo entre 190 e 5,205 bilhões de dólares. A Meta, no mesmo período, teve queda de aproximadamente 91% no fluxo de caixa livre em relação ao ano anterior, terminando o trimestre com 784 milhões de dólares, enquanto manteve uma previsão de gastos de capital entre 130 e 145 bilhões de dólares no ano. A Amazon também viu seu fluxo de caixa livre ficar negativo e elevou a previsão de investimento anual para aproximadamente 220 bilhões de dólares. Nenhuma dessas empresas está perto de quebrar. São algumas das companhias mais poderosas e lucrativas do mundo. O ponto é outro: empresas famosas, justamente por imprimir dinheiro, agora estão consumindo uma quantidade extraordinária desse dinheiro para construir uma infraestrutura cuja rentabilidade completa ainda está no futuro. Durante boa parte do auge da IA, um argumento contra a comparação com a bolha da internet era bastante convincente. As empresas liderando o ciclo atual tinham caixa, lucro e balanços muito mais saudáveis do que várias empresas.com. Esse argumento continua válido, mas está ficando um pouco menos confortável. A Fitch alertou em julho de 2026 que uma correção ligada à inteligência artificial
tinha se transformado num risco relevante para o mercado de crédito global. Segundo a agência, 6 grandes empresas ligadas ao ciclo de IA, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle e SpaceX, haviam emitido juntas cerca de 182 bilhões de dólares em títulos de dívida. Também começaram a surgir estruturas financeiras, bem mais complexas. A Nvidia, por exemplo, passou a ajudar diretamente no financiamento da infraestrutura utilizada por empresas que também compram seus chips. Em agosto, anunciou uma garantia de até 105 bilhões de dólares relacionada a um enorme centro de dados que será utilizado pela OpenAI. Pouco antes, participou de uma iniciativa com grandes instituições financeiras, visando mobilizar mais de 500 bilhões de dólares para uma infraestrutura de inteligência artificial. Isso não significa automaticamente fraude ou manipulação. Existe uma lógica comercial. Se a Nvidia tem muito dinheiro, enxerga demanda de longo prazo e pode reduzir o custo de financiamento da infraestrutura que vai utilizar seus próprios produtos, existe um incentivo racional para fazer isso. O problema é que o dinheiro começa a circular dentro do próprio ecossistema. Fabricantes de chips investem ou dão garantias para empresas que constroem centros de dados. Esses centros de dados compram chips. Startups recebem investimento de empresas de nuvem e depois gastam parte desse dinheiro contratando serviços de nuvem dos próprios investidores. Quanto mais esse sistema cresce, mais difícil fica responder uma pergunta extremamente simples: quanto da demanda final vem de clientes que estão realmente pagando por ganhos de produtividade, e quanto vem da própria corrida de investimentos da indústria? E não são apenas as empresas listadas na bolsa. Em maio de 2026, a Anthropic levantou 65 bilhões de dólares numa rodada que avaliou a empresa em 965 bilhões. Essas empresas, importante dizer, também têm receitas crescendo numa velocidade absurda. A Anthropic afirmou ter ultrapassado 47 bilhões de dólares em receita anualizada em maio, enquanto a OpenAI informou anteriormente uma receita mensal de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Então não são empresas sem clientes. Só que crescimento de receita não é a mesma coisa que lucro. A OpenAI não esperava atingir lucratividade antes de 2030, segundo a Reuters. E desenvolver os modelos mais avançados continua exigindo quantidades enormes de dinheiro em chips, energia e pesquisa. Existe muito dinheiro real entrando, mas existe uma quantidade ainda maior de dinheiro apostando que esse crescimento vai continuar por muitos anos. Em julho de 2026, o índice de semicondutores da Filadélfia chegou a cair mais de 20% em relação ao pico alcançado no fim de junho, tecnicamente entrando no mercado de baixa. A queda aconteceu depois de uma valorização gigantesca e foi alimentada por preocupações com juros, posições alavancadas e, principalmente, dúvidas sobre o retorno de todo esse investimento. Nas semanas seguintes, a volatilidade continuou. Um exemplo particularmente extremo aconteceu na China. A Unitree, empresa conhecida pelos seus robôs humanoides e quadrúpedes, estreou na Bolsa de Xangai com uma valorização de mais de 460%. Poucos dias depois, as ações já tinham caído aproximadamente 45% em relação ao nível alcançado após a estreia, eliminando dezenas de bilhões de dólares de valor de mercado. Mas é importante não escolher só os números que confirmam a narrativa de uma bolha. Mesmo depois das correções, o índice de semicondutores ainda acumulava uma valorização enorme em 2026. E ações caindo 10%, 20% ou até mais depois de uma alta muito grande, não provam que um ciclo econômico terminou. Elas mostram que o mercado está ficando menos disposto a aceitar qualquer preço baseado, simplesmente na promessa da inteligência artificial. Esse talvez seja o principal problema para quem tenta afirmar com certeza que a bolha já estourou. E a carteira de contratos futuros da nuvem do Google alcançou aproximadamente 514 bilhões de dólares. Na Amazon aconteceu algo semelhante. A divisão de serviços de nuvem cresceu 37% no mesmo trimestre e chegou a 42,2 bilhões de dólares em receita. Sua carteira de contratos alcançou 496 bilhões de dólares e a empresa afirmou que ainda não conseguia construir capacidade rápida o suficiente para atender toda a procura. Isso não parece exatamente o retrato de uma indústria sem clientes.
Na verdade, esse é provavelmente o argumento mais forte contra a ideia de que estamos simplesmente repetindo o ano 2000. Muitas das empresas mais expostas aí atualmente não são startups com uma apresentação bonita e praticamente nenhuma receita. São Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta e Nvidia, empresas que já possuem negócios gigantescos e lucrativos. O próprio vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, destacou essa diferença ao comparar os dois ciclos. Durante a bolha.com, muitas empresas que chegaram à bolsa tinham pouca ou nenhuma lucratividade e perspectivas extremamente especulativas. Já as grandes empresas relacionadas aí atualmente possuem receitas e lucros reais, e os múltiplos de valorização, apesar de elevados, ficaram abaixo dos extremos observados no auge da bolha da internet. Só que o mesmo discurso do Banco Central americano também fez uma ressalva importante. O crescimento do mercado privado e o aumento recente do uso de dívida podem esconder parte da especulação que não aparece diretamente nas bolsas. Pode ser que não exista uma única bolha da IA. Talvez existam várias bolhas menores dentro de uma transformação tecnológica muito real. Uma startup avaliada em bilhões, sem um modelo claro de monetização, pode estar numa bolha, enquanto a demanda pelo Azure continua absolutamente legítima. Um centro de dados construído com dívida esperando 20 anos de utilização pode ser um investimento ruim, enquanto o chip instalado dentro dele continua sendo extremamente útil. Uma ação pode cair 70%, porque estava cara demais, sem que a tecnologia vendida pela empresa deixe de crescer. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a internet. A bolha financeira estourou, mas a adoção tecnológica continuou. E existe outro fator tornando tudo ainda mais imprevisível: a própria IA está ficando mais barata. Modelos competidores, chips próprios das gigantes de tecnologia e alternativas chinesas pressionam o custo de inferência. Isso pode ser péssimo para uma empresa, cujo plano depende de cobrar muito caro pelo acesso aos seus modelos, mas pode ser excelente para a adoção da inteligência artificial, porque torna economicamente viável colocar IA em muito mais produtos. Se as grandes empresas começarem a reduzir drasticamente seus planos de centros de dados porque não conseguem encontrar clientes, se as carteiras bilionárias de contratos de nuvem pararem de crescer, se instalações recém-construídas começarem a ficar ociosas, se empresas altamente endividadas tiverem dificuldade para refinanciar seus projetos, porque, nesse cenário, não cairia apenas a expectativa das ações. O próprio ciclo de investimento começaria a se alimentar ao contrário. Menos demanda levaria a menos centros de dados significariam menos chips. Fabricantes perderiam encomendas, investidores exigiriam juros maiores e projetos que pareciam extremamente lucrativos, usando projeções de crescimento de 5 ou 10 anos, começariam a não fechar a conta. Por enquanto, em agosto de 2026, existem sinais claros de excesso financeiro, algumas avaliações difíceis de justificar, uma dependência crescente de dívida e investidores muito mais desconfiados do que estavam um ano atrás. Ao mesmo tempo, a receita de nuvem continua acelerando, as carteiras de contratos estão enormes e algumas das maiores empresas do setor dizem que a capacidade disponível ainda é insuficiente para atender a procura. É justamente essa contradição que vale acompanhar. Não se a inteligência artificial vai desaparecer, mas se o crescimento real da IA consegue alcançar a quantidade quase inacreditável de dinheiro que o mercado já apostou no futuro dela.